sei vocês, mas eu acredito que provavelmente Death Note é o anime mais conhecido de todos os tempos, pelo menos aqui na internet, vai. Talvez menos famoso que um Dragon Ball, um Naruto, mas ainda assim, um dos mais famosos. A gente tá falando de uma parada que foi lançada em 2006 e é popular até hoje. Tipo, meses atrás eu fiz um vídeo e tem trocentos zilhões de comentários lá, um monte de gente que comenta sobre esse anime até hoje. Afinal de contas, Death Note é aquele famoso anime pra quem não vê anime, né? Aquele que qualquer pessoa que já viu uma animação já deve ter assistido isso daqui em algum momento. Vocês são daquele tipo de pessoa que tava na internet lá pra 2010, 2012, quando tinha uns episódios de Death Note postados no YouTube? Se eu acho que tem até hoje, inclusive, mano. Esse anime aqui tem uma das propostas mais básicas e ao mesmo tempo mais interessantes de todas, com aquela famosa ideia de jogo mental. O detetive mais famoso e mais inteligente do mundo, conhecido como L, precisa provar que Light Yagami é o Kira, um assassino em série que de alguma forma misteriosa tem cometido vários assassinatos ao redor do mundo com algum tipo de poder sobrenatural, e no meio desses dois personagens, vários outros vão surgindo em uma espécie de grande luta mental nesse jogo pra descobrir quem seria a justiça verdadeira. Tá aí uma premissa bastante legal. Mas se existe uma coisa que as pessoas discutem até hoje a respeito de Death Note, cara, com certeza absoluta é tudo que acontece depois disso aqui. A segunda metade do anime. Desde que eu assisti a história de Death Note até hoje, a grande maioria das pessoas em todos os lugares da internet sempre consideram a segunda metade de Death Note como uma parada meio bosta. Mesmo porque ela é depois da morte do L, um dos personagens mais icônicos da série, e que, mano, assim que a respiração dele para de funcionar, o interesse das pessoas morre junto com L. Os últimos 12, 15 episódios da história são responsáveis não apenas por ter que introduzir um monte de personagens novos, como Melo, Nier, Takada, Mikami, entre um monte de outros personagens secundários, assim como manter a história interessante depois que o maior oponente do Light já tinha sido derrotado, ou seja, fazendo para que muitas pessoas essa soe como uma parte mais arrastada, chata ou meio tediosa, principalmente porque personagens como Melo e Nier, apesar deles terem uma trilha sonora pica, moleque, a trilha sonora do Nier é a minha favorita desse anime até hoje. Todo mundo acho que concorda com a ideia de que os dois juntos, mano, não dá metade da carisma que o personagem do L tinha. O que é um detalhe engraçado, na verdade, porque eu acho que eu sou meio que, tipo, uma das únicas 4 pessoas na Terra que eu não acho ele tão zica assim, mas eu meio que gosto do Nier. Eu acho ele bacaninha, eu sei que todo mundo acha ele meio besta com aquele negócio de ficar brincando com os dadinhos, os bonecos, mas eu acho ele massa. Agora, se a gente fosse discutir isso de fato a respeito de se a segunda parte de Death Note é ou não é ruim. Bom, eu acho que já é legal começar dizendo que não. Pelo menos na minha opinião e do que eu acho, eu realmente não acho a segunda parte de Death Note ruim. Eu acho que ela tem uma proposta bem diferente do que seria a parte do L. E acredito, inclusive, óbvio, que ela é sim inferior à primeira parte. Mas, antes da gente falar essencialmente sobre a parte 2, eu acho que é legal a gente falar muito sobre alguns probleminhas que acontecem principalmente por conta de que, né, a maioria das pessoas não leram o mangá de Death Note, elas viram o anime, que inclusive tem uma dublagem maravilhosa até hoje, eu pago um pau pra dublagem de Death Note. Mas, se vocês pararem pra dar uma analisada de boa, vão perceber que o anime de Death Note tem cerca de 37 episódios, sendo que a primeira parte, que é a do L, tem 25. E aí depois que acaba a parte do L, você vai ter bem pouco tempo de espaço pra poder apresentar Nier, Melo, Mikami, Takada. 500 coisas vão acontecer no meio da história, sendo que tem muito menos espaço do que quando só tinha, né, o L e o Light. Muitos personagens acabaram sendo muito prejudicados por conta disso. Inclusive, você consegue achar facinho aí na internet vídeos em que as pessoas falam um pouco sobre como o personagem do Nier, por exemplo, foi bastante alterado por meio que cenas fillers do anime. Muitas cenas legais que ele tinha no mangá foram removidas, e muitas cenas em relação a ele investigando também foram modificadas, o que é uma coisa que eu sempre achei muito estranho. Tipo, no mangá você tem cenas inteiras do Nier tendo toda uma linha de pensamento pra poder chegar em uma resposta, enquanto ele tá ali com a SPK fazendo toda uma base de investigações pra tentar chegar no Light Yagami como Kira. E eu gosto como no anime eles dão uma suprema resumida nisso, parecendo que o Nier tem superpoderes. Às vezes ele simplesmente começa a brilhar o olho dele do nada, ele dá uma respirada brusca e vral, ele descobre alguma coisa. Outras cenas de outros personagens também foram cortadas, mas acho que o Nier foi o mais prejudicado, digamos assim. Aliás, uma curiosidade interessante sobre a personalidade do Nier, que também ela foi mudada tanto no mangá quanto no anime. Logo quando ele foi lançado pela primeira vez, né, quando ele apareceu no mangá, tem um monte de esboços da primeira versão da edição da Jump lá, japonesa, que mostrava a expressão do Nier sendo... ele parecia meio maníaco, na verdade, ele era meio bizarrão quando ele apareceu a primeira vez. Logo depois eles mudaram isso e acabaram deixando ele um personagem mais sério, mais contido. Na real, eles meio que transformaram ele numa cópia do L mesmo, pra poder, sabe, talvez o pessoal não comprasse muito porque o L morreu, aí tentaram fazer tipo um L2. O que eu acho que deixou ele com bem menos personalidade, bem mais sem graça do que ele poderia ter sido.
Agora, se a gente não falar sobre essa parte do anime sendo prejudicada ou sendo um pouco menor do que a parte 1, mesmo assim, sendo direto, gente, eu acho que a parte 2... Eu acredito que as pessoas não gostam da parte 2 de Death Note especificamente por conta do que inicia e termina ela, né? A parte 2 do anime começa literalmente com o L morrendo, que já faz metade das pessoas que gostavam do começo da história ficarem com ódio, e ela termina com o Light morrendo. E aí, pô, depois que o L já tinha morrido, as pessoas esperavam que pelo menos o Light vencesse, né? Claro que tem algumas camadas a mais nisso, mas se a gente for realmente pensar em tudo, eu acredito, gente, que a primeira parte de Death Note, ela é o quê? A ascensão e a subida ao trono do serial killer Kira. Enquanto que a segunda metade do anime de Death Note, ela é a queda desse mesmo serial killer por motivos bem bestas e irracionais que ele mesmo vai tendo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal uma vez pra poder falar sobre qual era o maior defeito do Light, que fazia com que ele agisse de uma forma bem mais burrinha do que ele realmente era. Sua maior fraqueza e seu calcanhar de Aquiles, a arrogância. Light, assim como qualquer outro serial killer, ele foi praticamente presenteado com um caderno que ele podia matar pessoas se ele escrevesse o nome e o rosto da pessoa, dando pra ele infinitas possibilidades de tirar vantagem disso. Até porque ele podia controlar as pessoas antes da morte, então ele podia simplesmente pagar pra um monte de gente rica ficar enviando dinheiro pra algum lugar, ou então mandar pra alguma conta pública e ele pegar uma grana. Ele podia tirar vantagem de 1 milhão de coisas, mas não, ele decide começar a matar vários criminosos que ele considerava que tinham que morrer, pra poder criar um mundo que ele achava que seria um mundo justo. E além disso, ele vai deixando vários recadinhos e várias indiretas de que aquilo está sendo feito por uma mente que tá controlando tudo por trás. Ele deixa bilhetinhos pro L. Você sabia, L? Deuses da morte adoram maçãs. Como qualquer serial killer, Light não queria simplesmente passar invisível. Ele poderia simplesmente ficar matando um monte de criminosos de países diferentes, ninguém ia desconfiar. Mas ele queria que as pessoas soubessem que ele existia. Isso já foi o seu primeiro defeito, porque colocou o L na cola dele e fez com que toda a primeira parte do anime acontecesse. E pasme, né? Também fez com que ele fosse derrotado no final, porque tanto Nier quanto Melo, eles só conseguiram finalizar com Light por quê? Porque o L já tinha feito uma porrada de investigações e já tinha meio que descobrido quem ele era. Eu acredito que a segunda parte da história, o que realmente torna ela interessante, é que justamente depois que o L morre, não existem mais adversários à altura, e o Light realmente estaria certo nisso. Nier e Melo não são adversários à altura do que o L era, principalmente porque eles trabalhavam separados. Isso faz com que Light cometa vários erros que ele com certeza absoluta não cometeria na primeira temporada, como confiar em pessoas tipo o Mikami, que, pô, ele não era burro, mas ele também não era lá inteligente. Takada, que era aquela apresentadora. Se você for pegar nos primeiros episódios de Death Note, mano, o Light não confiava na própria sombra dele. Ele chega a apagar as memórias dele do Death Note, só pra poder fazer um plano gigantesco, mirabolante, pra poder tudo pra conseguir derrotar o L. O moleque tinha uma gaveta no quarto dele, onde ele guardava o caderno, que a gaveta se explodia se você tentasse pegar sem ser do jeito certo. E aí na parte final do bagulho ele confia, tipo, no Mikami, que é um cara que, se a gente for pensar, mano, eles nunca nem tinham se encontrado de direito pessoalmente. Light fica muito mais desleixado com a ideia de que ele é tão inteligente, tão poderoso, tão impressionante depois que ele derrotou o L, e isso acaba trazendo a queda dele. Justamente por conta disso, a segunda parte do anime tem um ar mais interessante, porque ele é justamente muito mais sobre a forma como o Light lida com tudo depois que o L caiu, a forma como ele vai dando esses pequenos descuidos, e assim como já aconteceu várias vezes na vida real em casos genuínos, é basicamente uma história sobre a queda de um serial killer. Eu acredito que uma das coisas que mais, gente, mais irrite as pessoas a respeito da parte de Death Note é justamente o que eu falei, é o fato do L e do Light terem perdido. Coisa que eu acredito que, ironicamente, as pessoas não chegam a analisar tão bem assim a situação, porque tipo, mano, vocês já pararam pra pensar que, na real, o L já sabia muito quem era o Kira desde o episódio 3 do bagulho. Obviamente, pelo fato do L ser um detetive, isso foi basicamente o que fez ele perder. Ele foi derrotado pelo sistema de polícia japonês. Porque se o L conseguisse prender pessoas baseado na dedução dele, tipo, ele chegar e falar, ó, eu acho que é esse cara aqui, prendem o Light não ia passar do episódio 3, viado. Ele ia matar, tipo, 15 pessoas e ia ser preso. Mas como ele precisava produzir provas pra conseguir fazer isso, aí as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. Principalmente por conta da arma que o Light tinha, né? Ele tinha um Death Note, era um caderno que matava as pessoas quando você escrevia, ele tinha acesso a deuses da morte, as regras do caderno, tudo isso, coisas que o L não tinha. Então era bastante óbvio que o L ter levado as investigações tão pra frente assim, era simplesmente porque o maluco era pica, porque ele tava com todas as desvantagens possíveis. Até mesmo por conta da tecnologia. Eu gosto bastante que os caras que fizeram Death Note, muitos anos depois, eu não sei se vocês se lembram, eles fizeram aquele spin-off lá, onde eles mostravam um mundo evoluído vários anos depois, que tem um moleque que tenta vender o Death Note, sabe? Eu acho que é o Kira A, alguma coisa assim. Eu gostava bastante desse mangá, cara, porque ele deixava muito claro que, tipo, se o Light existisse em um período de tempo parecido com hoje em dia, por exemplo, sabe? Com tecnologia, celulares, câmeras, ele seria pego em semanas, porque a tecnologia já tava muito avançada. Então, com todas essas desvantagens ainda,
o L conseguiu achar o Light. No fim das contas, ele ganhou mesmo. E o fato do Light ter perdido, pra mim, as pessoas não gostam disso, principalmente porque, primeiro, as pessoas não gostam do Nier. Tem pessoas que elas veem o Nier jogando, mano, um dadinho ali, brincando com os bonecos, a pessoa já cria um ódio mortal desse personagem por alguma razão. E o segundo porque Death Note, ele sempre funcionou meio como se fosse uma pequena disputinha de time de futebol, sabe? A partir do momento em que a história apresenta Light e o L como os principais competidores, eles são um contra o outro, você meio que escolhe seu time. Tem muitas pessoas que acreditam que, apesar de tudo, a ideia do Light tava certa e tal, e que ele era um cara que tava trabalhando pela justiça, então tem outras pessoas, né, que são as que têm cérebro, que acreditam na ideia de que o L estava certo. E aí, no fim das contas, quando o L perde, mano, todos os torcedores que estavam torcendo por ele, basicamente começam a torcer, tá, já que o Light conseguiu ganhar, então agora ele vai ganhar até o final, né? O momento final do Light, tanto no anime quanto no mangá, cara, eu gosto muito do final dessa história. Porque eu gosto muito de como ela desmistifica tudo que foi acontecendo na última parte, porque tudo ali acaba acontecendo no ponto de vista do Light, né? Toda a história. E é bem romantizada a ideia de como ele tá fazendo, na verdade, a justiça. O próprio Light tem mó discursinho de como a criminalidade desceu depois que ele se tornou o cara que tava criando um novo mundo e tal, e como ele tava fazendo muito bem, etc. E é claro que nesse meio tempo ele deixa completamente de fora as dúzias de pessoas inocentes que ele matou pra conseguir seu plano, o tanto de gente que ele foi matando porque ele queria ter um joguinho mental com ele, como na verdade ele era basicamente um serial killer. Ele matava tudo que tava no caminho dele e qualquer pessoa que ele não considerasse digna. Se você fosse parar pra pensar um pouquinho, o Light nunca foi um justiceiro ou alguma coisa parecida com isso, ele era só um doidinho com poder demais na mão, um serial killer qualquer com uma arma de destruição em massa. Eu acho que isso torna a segunda parte de Death Note muito interessante, tipo, o finalzinho, quando o Nier dá aquele discurso pra ele, bicho, pra mim, faz valer a pena todos os outros episódios. Mas e você que tá assistindo aqui? O que você acha? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, falou e até mais.